Este programa é livre para todos os públicos. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que alegria começar mais um programa Som do Monte. É com muita alegria que eu entro na sua casa, toda quarta-feira, às 22 horas, aqui na TV Canção Nova. Quero acolher você também que está me assistindo no meu canal do YouTube, Frei Gilson /Som do Monte. Claro que sempre acontece o programa na Canção Nova e depois este programa é postado no meu canal do YouTube. Então por isso que eu estou dizendo que muita gente vai acompanhar depois. Então eu estou aqui já falando com você que está no meu canal do YouTube. Você que está na Canção Nova agora, é uma alegria estar com você. Você que está no canal do YouTube da TV Canção Nova já pode compartilhar este link para que mais pessoas estejam conosco. Minha gente, o programa da semana passada foi uma bênção e olha, se prepare, porque o programa de hoje vai ser bom demais. O programa de hoje vai ser bom demais. Você já pode pegar o seu livro, o livro que a gente vai usar hoje é O Caminho. Já pegue ele aí, você que já adquiriu, você que já comprou, para que você possa acompanhar comigo. Eu sempre falo a página, sempre falo o parágrafo, para que você possa ir lendo junto comigo, aí na sua casa, tá bom? Lembrando que você que ainda não adquiriu os livros, adquira, porque nós usamos 3 livros. Hoje é o Caminho, no próxima semana nós vamos usar o Suco, na próxima o Forja. E a gente vai fazendo sempre esse rodízio entre eles. Então você pode já adquira os 3, você que ainda não adquiriu. Você pode adquirir pela loja Canção Nova ou pela loja Mensageiros, tá bom? Vamos rezar? Vamos nos colocar na presença de Deus. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então pegue o seu livro Caminho. Nós estamos na página 35. Página 35, parágrafo 49. Cala-te. Não sejas meninão, caricatura de criança, bisbilhoteiro, intriguista, linguarudo. Com as tuas histórias e mexericos, esfriaste a caridade. Fizeste a pior das obras, e se por acaso abalaste má língua, os muros fortes da perseverança de outros, a tua perseverança deixa de ser graça de Deus, porque é instrumento traiçoeiro do inimigo. Gente, que palavra forte hoje nós estamos vendo aqui em José Maria Escrivá. Que palavra forte. Eu quero meditar com você. Eu quero meditar com você este pensamento. Primeira coisa que ele diz é: cala-te, não sejas meninão, caricatura de criança. Então cala-te, porque você está falando besteira. Você está falando como uma criança que não cresceu. Cala-te. Você age como um menino, você age como uma criança. Cala-te. Em outras palavras, José Maria Escrivá está dizendo: você precisa amadurecer. Você está precisando amadurecer. Gente, é muito importante a gente amadurecer. Não dá para a gente ser uma eterna criança. Não dá para a gente ser um eterno adolescente. Olha, minha gente, tem muitas pessoas que são adultas, mas ainda não cresceram. Agem como criança. Falam como criança, brincam como criança. Não cresceram na vida. Gente, isso é péssimo.
Então tudo que ela faz, tudo que ela fala, ela quer brincar. É uma pessoa que quer brincar com tudo. Já é adulto, hein? Já é adulto, mas brinca com tudo. Não tem senso de responsabilidade. Não consegue se localizar no ambiente. Em tudo quer brincar, em tudo acha que é brincadeira, age como um menino, age como um moleque, não tem responsabilidade. Eu estou falando de adultos. Quantos adultos não cresceram? Quantos adultos não amadureceram? E o que é o amadurecimento? É quando você tem uma idade, por exemplo, eu tenho 36 anos. Então, o que é uma pessoa madura? De uma forma bem simples, né, de falar. Seria então, eu tenho 36 anos e eu preciso agir como uma pessoa que tem 36 anos. Então, se eu com 36 anos ficar agindo como um adolescente de 12 anos, então você vai olhar para mim e falar, o Frei Gilson é imaturo. Agora, se eu com 36 anos ajo como uma pessoa de 36 anos deve agir, com maturidade, aí você diz, ele tem maturidade. Tem responsabilidade, tem maturidade. O que acontece também é que às vezes a pessoa, por exemplo, ela tem 14 anos, vai. Só que ela age como se ela tivesse 25 anos. Ela já tem uma maturidade maior do que a idade. E a gente então diz para essa pessoa é muito madura. É tão jovem, é tão pequeno, mas já é muito maduro. Veja, isso é bonito. Mas aqui nós estamos vendo o contrário. É uma pessoa que age como criança. É um meninão. Então tem adulto que só quer jogar videogame. Tem adulto que só quer brincar. Tem adulto que não assume responsabilidade. Então quando essa pessoa fala, ela fala como um meninão. Ela fala como se ela fosse um adolescente. Por isso José Maria Escrivá está falando sério. Cala-te. Não sejas meninão, caricatura de criança, é necessário amadurecer. Aí você pode até me dizer, mas Frei, na Sagrada Escritura Jesus fala que nós temos que ser como crianças. Ei, mas não é nesse sentido. Por exemplo, a criança evangélica é o seguinte, toda criança é dependente do seu pai. Nenhuma criança consegue viver por sua própria conta. Ela é dependente do seu pai, não é verdade? Então, quando Jesus fala, você tem que ser como criança, Jesus está dizendo para você também tem que ser dependente de mim. Toda criança é fraca. Criança não tem força. Então, Jesus está dizendo, você tem que ser fraco como uma criança. Entender que você é fraco, que você precisa de mim. Ser dependente de mim. Então, veja, não tem nada a ver em ser como criança. Porque o jeito de uma criança falar, uma criança não consegue ter responsabilidades ainda. Então, mas você como adulto não pode agir como criança. Ficou bem claro, né, gente? Não sejas bisbilhoteiro. Olha que interessante isso. Não sejas bisbilhoteiro. Em outras palavras, não seja intrometido. Tem gente que vai bisbilhotando a vida das pessoas. Tem gente que vai se intrometendo onde não deve. Ei, para de se intrometer onde não deve. Para de se intrometer onde você não foi chamado. Então tem gente que, por exemplo, está tendo uma conversa a dois. Tem gente que entra no meio da conversa e fica ali escutando conversa. Tem gente que fica bisbilhotando a vida do outro na paróquia, na família. Fica bisbilhotando o celular do outro, fica bisbilhotando a vida do outro. Ei. Não sejas bisbilhoteiro. Para de se intrometer na vida dos outros. Não sejas intriguista. Tem gente que arruma intriga rápido demais. Tem gente que só vive em intriga, sempre está brigando com alguém.
Então veja, é uma pessoa que não tem responsabilidade, é uma pessoa que não amadureceu, é uma pessoa que é bisbilhoteira, é uma pessoa intriguista, está sempre intrigado com alguém, sempre brigando com alguém. Você não pode ser assim. Então tem gente que arruma confusão com todo mundo. Tá na fila do banco, arruma confusão com alguém. Tá no mercado, arruma confusão com alguém. Tá na igreja, arruma confusão com alguém. Tá dentro de casa, tem confusão. Onde você vai é confusão. E você ainda acha que o problema é os outros. Não, o problema é você. O problema é você. Não sejas intriguista. José Maria Escrivá também vai dizendo, não sejas linguarudo. Linguarudo. Veja, linguarudo. A sua língua não para. Significa que você fala demais. E fala o que não deve. E fala da vida dos outros. E a Bíblia diz que no muito falar não faltará pecado. Pessoas que falam muito, pecam muito. Pode ter certeza disso. Pessoas que falam muito, pecam muito. Porque o ser humano não tem necessidade de falar demais. Quando a gente fala demais é porque a gente está falando o que não deve. Não sejas linguarudo. Veja, tudo isso aqui que eu estou falando, imagine você ser conhecido por isso. Então a pessoa olha para você, aquele fulano de tal, aquele linguarudo, fulano de tal, aquela pessoa que briga com todo mundo, ela é intrigueira, intriguista. Aquele ali que é bisbilhoteiro. Então você não pode ser conhecido assim. Então cala-te, não sejas meninão, caricatura de criança, não sejas bisbilhoteiro, não sejas intriguista, não sejas linguarudo. Com as tuas histórias e mexericos, esfriaste a caridade. Fizeste a pior das obras. Olha que sério isso daqui. José Maria Escrivá está dizendo o seguinte: por causa das tuas histórias, por causa da tua língua, porque você interviu na vida de outras pessoas, você começou a desanimar as outras pessoas. Você começou a esfriar as outras pessoas. Olha, minha gente, isso acontece. Quando através das suas palavras, você esfria a fé da outra pessoa, a outra pessoa desanima. Por causa de você, por causa da tua língua. Por isso José Maria Escrivá está dizendo, fizeste a pior das obras, quando através da tua língua você fez alguém desanimar. Fizeste a pior das obras. Então eu digo para você, cuidado com a língua. Cuidado com a língua. Porque com a má língua podemos abalar a fé de outras pessoas. Com a má língua nós podemos abalar a fé de outras pessoas. Com a má língua nós podemos abalar a perseverança de outras pessoas. Então as pessoas estavam caminhando direitinho, as pessoas estavam animadas no caminho do Senhor, mas por causa da tua língua, essa pessoa fala, eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais para o grupo de oração. Estou desanimado. E quantas pessoas desanimaram das coisas de Deus por causa de fofoca? Quantas? Por isso José Maria Escrivá começou dizendo, cala-te. É melhor você ficar calado. E aí José Maria Escrivá está dizendo, não adianta perseverar na graça de Deus destruindo a perseverança dos outros. Então o que pode acontecer? Você está perseverando, você está na igreja, só que você, por causa da sua língua, você fez outros caírem. E aí José Maria Escrivá, não adianta você perseverar desse jeito. Eu estou perseverando. Não, você está perseverando, mas fez outros caírem. Então a conta não bate.
Não adianta você estar de pé, mas você fazer um monte de gente cair. Não adianta você perseverar, mas fazendo um monte de outras pessoas caírem. Não adianta. Você ter que perseverar e fazer que outros perseverem com você. Então você tem que ser o contrário, você tem que ser aquele que alimenta a fé das pessoas, que faz as pessoas perseverarem, e não o contrário. E ele termina dizendo: cuidado para não ser um instrumento traiçoeiro do inimigo. Cuidado. Minha gente, cuidado para você não ser um instrumento traiçoeiro do inimigo. Ou seja, assim como Deus, por exemplo, neste momento eu estou sendo um instrumento de Deus para a sua vida. Não é verdade? Porque para Deus tocar em você, Ele se utiliza de mim. Ele me pega como instrumento dele. Então eu vou usar o Frei Gilson para falar com o meu povo. Eu sou o instrumento de Deus na sua vida. Gente, o diabo faz a mesma coisa. Para o diabo infernizar a vida de alguém, ele usa de alguém. Então, cuidado para não ser um instrumento traiçoeiro do inimigo. Você pode ser tanto instrumento de Deus como instrumento do diabo na vida de alguém. Agora, a pior coisa é quando você é instrumento do diabo na vida da pessoa. Então, cuidado com a língua. Olha, não seja instrumento do diabo na vida de ninguém. E este texto todo está querendo nos dizer, como linha de fundo, não seja imaturo. É preciso amadurecer. Amém? Só estamos começando, hein, minha gente? Só estamos começando. Está sendo uma benção. Pega o seu livro, página 36, parágrafo 50. És curioso e bisbilhoteiro, xereta e intrometido? Não tens vergonha de ser, até nos defeitos, tão pouco masculino? Sê homem. E esses desejos de saber da vida dos outros, troca-os por desejos e realidades de conhecimento próprio. Hoje José Maria Escrivá está com tudo, hein? E lembra que ele falava esses conselhos para as pessoas. Então ele encontrava pessoas assim, então ele dava esses conselhos. Não ser curioso. Para de ser curioso. Não é assim que a mamãe já fala pra gente? Para de ser curioso, menino. Para de ser curioso, menina. Curiosa. É muito importante a gente não ser curioso. Porque o curioso ele vai se intrometendo na vida das pessoas. Por curiosidade. Então, o curioso é bisbilhoteiro. Você tem curiosidade. Com quem que a pessoa está conversando? O que ela está fazendo naquele celular? E o que está acontecendo ali? E você então, como você tem curiosidade, você vai ser um bisbilhoteiro. Não seja curioso. Não seja bisbilhoteiro. Isso não faz bem. Veja, sendo curioso, você pode errar muito. Sendo bisbilhoteiro, você pode até ver uma realidade e você fala, nossa, olha o que a pessoa está fazendo, mas a verdade, às vezes não é o que você pensou ainda. Porque não é, você, para entender aquela realidade, você tinha que entender todo o contexto e você só está vendo uma coisa. Então o curioso tende a errar muito, o bisbilhoteiro tende a julgar, o bisbilhoteiro tende a condenar. Não é bom, não é bom. Não ser xereta. Então, tudo a mesma coisa, né? Não ser curioso, não ser bisbilhoteiro, não ser xereta. Para de ser xereta. Não ser intrometido. Então, eu creio que são todas palavras diferentes, mas que têm quase que o mesmo sentido.
curioso, bisbilhoteiro, xereta, intrometido. Então você não pode ser essas coisas. Você não pode. Então coloca isso no seu coração. Eu não posso ser curioso, eu não posso ser bisbilhoteiro, eu não posso ser xereta, eu não posso ser intrometido. Essas coisas todas não devem fazer parte de nós, porque nós somos cristãos. Realidades que não convêm para homens e mulheres. Essas realidades não convêm para nós. E é claro, José Maria Escrivá está falando assim, olha, não tens vergonha de ser, até nos defeitos, tão pouco masculino? E aí José Maria Escrivá, talvez esteja falando com um homem aqui, ele estava dizendo, ei, se porta como um homem. Se porta como um homem. Você está sendo curioso, você está sendo bisbilhoteiro, você está sendo xereta e intrometido. É claro que esse conselho é para homens e mulheres. Mas é como se ele estivesse falando para um homem, ei, para de ser xereta, bisbilhoteiro, curioso, intrometido, se comporta como homem. Então eu posso te dizer, se comporta como um homem de Deus, se comporta como uma mulher de Deus. Então se você ficar xeretando a vida dos outros, se você é curioso, você não está se comportando como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Em vez de ficar xeretando a vida dos outros, olha o que ele fala. E esses desejos de saber da vida dos outros, porque às vezes você tem o desejo de saber da vida do outro. Você quer saber o que está acontecendo. Você quer saber por que a pessoa está agindo daquela forma. Então, em vez de você ficar preocupado, intrometendo na vida do outro, xeretando a vida do outro, troca-os por desejos e realidades de conhecimento próprio. Em outras palavras, em vez de cuidar da vida do outro, cuida da própria vida. Em vez de ficar vendo o defeito do outro, começa a ver os seus defeitos. Gente, isso é fantástico. E veja, quem falou isso foi Jesus. Antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Jesus falou, olha, você fica olhando os defeitos dos outros, só que você esqueceu que você também tem defeitos, e defeitos maiores, porque no outro é um cisco, no teu é uma trave. No teu é uma trave. Então, em vez de ficar xeretando a vida dos outros, xereta a tua vida. Aí você pode xeretar a sua própria vida, se intrometer na sua própria vida, olhar os seus próprios defeitos. Isso é tão importante. Vamos seguir. Página 36, parágrafo 51. Teu espírito varonil, retilíneo e simples, convrange-se ao sentir-se envolvido em enredos e mexericos que não acaba de compreender e em que nunca se quis misturar. Sofre a humilhação de andar assim em boca alheia e procura que essa dura experiência te dê mais discrição. Gente, é muito ruim quando o nosso nome ou a nossa vida está envolvida em mexericos. Veja, no parágrafo anterior, no pensamento anterior, nós estávamos falando para você, não seja mexerico, não seja xereta, né? Não seja xereta. Não seja intrometido. Então não é bom você se meter na vida dos outros. Agora pode ter certeza, vai ter gente que vai se meter na sua. Porque ele é um xereta, porque ele é um intrometido, porque ele é um curioso, porque ele é um bisbilhoteiro. Então tem gente que vai se meter na sua vida, pode ter certeza disso. Tem gente que vai ter curiosidade pela sua vida. Então como é ruim quando o nosso nome está sendo falado na boca de outras pessoas. José Maria Escrivá está dizendo que é preciso sofrer a humilhação. Olha aqui.
sofre a humilhação de andar assim em boca alheia. É uma humilhação estar na boca dos outros. Não é bom. Sofre a humilhação de estar na boca alheia. Então não é para tirar satisfação, não é para brigar com a pessoa. Não, José Maria Escrivá está dizendo, se você estiver na boca alheia, isso é péssimo, isso é ruim. Sofre esta humilhação, você vai ser humilhado. Jesus também estava na boca de todo mundo. O nome de Jesus era falado, e não falado sempre de um jeito bom. Muitas vezes Jesus estava na boca dos outros de um jeito errado. Mas ele nunca tirou satisfação. Ele sempre ficou quieto, nos dando o exemplo de que quando formos humilhados, aliás, ele mesmo falou sobre isso, quando vos perseguirem, quando mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, alegrai-vos e exultai. Então olha que interessante, Jesus falou para a gente se alegrar quando as pessoas falarem de nós coisas erradas e coisas mentirosas. E José Maria Escrivá terminou dizendo, olha isso. Sofre a humilhação de andar assim em boca alheia e procura que essa dura experiência te dê mais discrição. Então, ou seja, você está na boca dos outros. Sofre esta humilhação e esta experiência precisa te ensinar a ser mais discreto. Por quê? Se você está na boca das pessoas, é porque talvez faltou para você uma certa discrição. Por exemplo, às vezes você falou coisas na frente de quem não devia falar. Então, por exemplo, você conversou um assunto na frente de quem não devia conversar aquele assunto. Você fez algo que não deveria ter feito na frente daquela pessoa. Ou seja, você poderia ser mais discreto. Vamos dizer, eu vou dar um exemplo bobo aqui. Você vai contar um dinheiro, você está com um bolo de dinheiro na mão e você sabe para que você vai usar esse dinheiro, está tudo certinho, então você começa a contar o dinheiro, mas conta na frente dessa pessoa. Aí essa pessoa vai sair falando, nossa, fulano de tal tá cheio do dinheiro, e será que ele conseguiu aquele dinheiro da onde? Veja, a pessoa está falando besteira, a pessoa está se intrometendo na tua vida, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas essa situação agora, porque você está na boca dos outros, além de te humilhar, te ensina a ser mais discreto. Ou seja, você poderia ter evitado de contar o dinheiro na frente dela. Você está entendendo? Você poderia ter evitado falar o que você falou na frente dessa pessoa. Gente, aqui eu vou falar uma coisa importante, hein? O que eu estou falando é algo muito sério. Você precisa aprender a ter discrição para não cair facilmente na boca das pessoas. Então, eu estou te dando um conselho de ouro hoje, através de São João Maria Escrivá, São José Maria Escrivá. Para você evitar, claro que é tentar evitar, não é que isso vai acontecer 100%, porque você vai cair na boca dos outros de qualquer jeito. Mas, para evitar algumas coisas, para evitar que você caia na boca das pessoas, seja discreto. Quer ver? Eu vou falar agora um grande erro, uma grande falta de discrição do nosso século. São as famosas postagens nas redes sociais. Então hoje tudo que a pessoa faz, ela posta na rede social. Tudo que ela faz, ela posta na rede social. Então você viajou, você posta na rede social. Gente, com a falta de discrição, preste atenção no que eu vou te dizer. Com a falta de discrição, você vai estar na boca das pessoas por sua própria culpa.
Aí você pensa assim, não, mas eu tenho o direito de postar nas redes sociais. Você tem que entender que quando as pessoas olharem a sua postagem, cada uma vai entender do seu modo, cada uma vai falar o que quer, cada uma vai agir como quer, e você não tem como controlar isso. Então o conselho que eu lhe dou é, seja discreto no que você fala, no que você faz, e posso dizer no mundo de hoje, no que você posta. Se você não quer que alguém fique comentando aquela realidade, então por que você postou? Gente, vocês podem ter certeza, a minha vida, eu sou uma pessoa pública, eu sou uma pessoa que posto muitas coisas na rede social, não é verdade? E todo dia eu tenho postagens na rede social, mas você pode ter certeza que a minha vida não está nas redes sociais. Tem muita coisa que eu faço que vocês nunca viram e vocês muitas vezes nunca vão ver. Porque a minha vida, eu não tenho que ficar colocando ela inteira na rede social. Tem coisas da minha vida que é só pro pessoal curioso. Eu não vou deixar, eu não vou alimentar a curiosidade de pessoas. E outra, tem coisas que as pessoas não podem se intrometer. Tem coisas da minha vida que as pessoas não podem se intrometer. Agora, se eu não quero que as pessoas se intrometam na minha vida, então que eu seja discreto. Então, eu não vou postar. Eu não vou postar. Eu não vou postar porque eu não quero ouvir comentários desnecessários. Eu não quero estar na boca das pessoas nesta situação. Você está entendendo? Eu tô me fazendo claro? Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Minha gente, eu vou dar um breve intervalo. O programa tá bom demais hoje. Eu vou dar um breve intervalo e a gente já volta, tá? Olha, eu tenho muita coisa para falar ainda com você hoje, então não sai daí. O intervalo é de 1 minutinho. É o tempo de você ir no banheiro, beber uma água e já voltar, tá certo? Você que está no canal do YouTube pode compartilhar com mais pessoas este link. Deus abençoe. Até daqui a pouco. 1 minutinho de intervalo e a gente já volta. Estamos de volta ao programa Som do Monte. Que alegria estar aqui com você neste programa tão especial. Nós já fizemos o primeiro bloco, que foi uma bênção. Nós estamos agora neste segundo bloco e eu quero já convidar você a abrir o seu livro, Caminho. Nós estamos na página 36, parágrafo 52. Por que razão, ao julgares os outros, pões na tua crítica o amargor dos teus próprios fracassos? Não é bom julgar os outros. Quer um conselho? Pare de julgar as pessoas. Aliás, esse conselho não é de José Maria Escrivá, esse conselho não é do Frei Gilson, este conselho é de Jesus Cristo. Não julgueis. Não julgueis. E olha que interessante, é a mesma coisa que Jesus falou. Pões na tua crítica o amargor dos teus próprios fracassos. Ou seja, quando você critica alguém, na verdade você está criticando seus próprios erros, porque aqueles erros você também tem. Quem falou isso foi Jesus. Eu já falei até aqui no programa de hoje. Antes de tirar o cisco do olho do irmão, tira a trave que tem no teu. Jesus está querendo dizer, olha, você tem os mesmos defeitos e você tem defeitos até maiores. Então, quando criticamos alguém, geralmente colocamos na nossa crítica o amargor dos nossos próprios fracassos. Criticamos os nossos próprios fracassos. Então, para de julgar as pessoas. Pare de julgar as pessoas. Página 36, parágrafo 53. Esse espírito crítico, concedo-te que não é murmuração. Não deves exercer no teu apostolado nem com teus irmãos. Esse espírito crítico é para o vosso empreendimento sobrenatural. Perdoas-me que o diga? Um grande estorvo, porque enquanto examinas, embora com elevada finalidade, acredito, o trabalho dos outros, sem teres nada a ver com isso,
não fazes nenhuma obra positiva e dificultas com o teu exemplo de passividade o bom andamento de todos. Então, perguntas inquieto, esse espírito crítico que é como que a substância do meu caráter? Olha, vou tranquilizar-te. Apanha uma caneta e um papel, escreve simples e confiadamente. E com brevidade. Os motivos que te torturam, entrega a nota ao superior e não penses mais nela. Ele é quem vos dirige, tem graça de estado, guardará a nota ou a jogará no cesto dos papéis. Para ti, como o teu espírito crítico não é murmuração e só o exerces para fins elevados, tanto faz. Um parágrafo grande, mas muito importante. Olha como ele começou. Esse espírito crítico. Concedo-te que não é murmuração. Não deves exercer no teu apostolado nem com os teus irmãos. Gente, tem muitas pessoas que têm o espírito crítico. Tem pessoas que têm o espírito crítico muito aguçado. O que nós queremos dizer com isso? Essa pessoa sempre está criticando alguma coisa. Ela sempre está criticando as pessoas. Ela sempre não está concordando com algo. Agora, é claro, é importante ter o espírito crítico? É importante. Porque o que é o espírito crítico? É aquele espírito que antes de você aceitar algo, você vai avaliar. Você vai avaliar se aquilo é bom, se aquilo não é bom. Então nós temos que ter espírito crítico. Por exemplo, eu estou tendo uma aula. Você aqui está me ouvindo, tem que ter espírito crítico também. Eu tenho que avaliar o que o Frei está falando. Eu tenho que avaliar se o Frei está falando coisas boas ou coisas ruins. Não é porque é o Frei Gilson que eu tenho que aderir a tudo. Não, eu tenho que avaliar se o Frei Gilson está de acordo com a Bíblia. Eu tenho que avaliar se o Frei Gilson está de acordo com o magistério da igreja. Olha, isso é espírito crítico. Eu tenho que avaliar se o Frei Gilson está sendo fiel à doutrina da igreja. Então esse espírito crítico é positivo. Mas tem horas que o espírito crítico ele passa dos limites. Então você já não fica mais preso ao essencial. Você fica preso a coisas banais. Então eu não gosto porque eu não gosto do Frei Gilson porque ele está segurando este microfone. Então você começa a ficar crítico com coisas que não têm sentido. Eu não gosto do programa do Frei Gilson porque este livro é amarelo. Eu não gosto do amarelo, eu acho que não ficou bom o amarelo, tinha que ser rosa. Você está entendendo? O espírito crítico aqui já se excedeu. Passou dos limites, a pessoa já está ela já está passando dos limites. Ela já não está mais no essencial. Então eu digo para você, cuidado com o seu espírito crítico. E aí José Maria Escrivá está dizendo, no apostolado, cuidado com o espírito crítico no apostolado e para com os irmãos. Então às vezes você lá na sua paróquia, por exemplo, o espírito crítico só criticando as outras pessoas, criticando as pessoas da sua pastoral, criticando o seu padre, criticando o seminarista, criticando os religiosos, criticando o coordenador da pastoral. Então para você nada tá bom, espírito crítico acima dos limites, isso não é bom, tome cuidado com isso. Achamos que estamos ajudando fazendo esses juízos críticos. Então às vezes a gente fala, não, mas eu estou criticando para ajudar. Nem sempre você está ajudando. Então quando a sua crítica ela está dentro daquilo que é essencial, então a sua crítica ajuda.
Então, por exemplo, você está me ouvindo falar e aí você fala, nossa, mas agora o Frei Gilson falou uma coisa que vai contra a Bíblia. O Frei Gilson agora falou uma coisa que vai contra o catecismo da Igreja Católica. Opa, se você me criticar, se você me corrigir, a tua crítica será muito válida. E eu até digo, tem que criticar mesmo, tem que corrigir mesmo. Agora, ficar criticando porque esse livro é amarelo e não é rosa, então você não está fazendo bem nenhum. Então, às vezes, nós criticamos coisas que não têm sentido. Por isso, cuidado com o espírito crítico. Embora elevada a finalidade da crítica, não fazemos nenhuma obra boa em ficar examinando o trabalho dos outros. Então, cuidado. Cuidado quando você fica examinando muito o trabalho dos outros. Ah, não, mas eu quero ajudar. Cuidado. Cuidado quando você fica examinando muito o trabalho dos outros. Achando, não, eu estou ajudando, eu estou examinando, eu estou vendo se está fazendo tudo certinho. Ei, vai cuidar da sua vida. É por isso que o tema do programa hoje vai ser: não seja curioso e nem imaturo. Vai cuidar da tua vida. Então veja, esse senso crítico, ele pode vir disfarçado. Eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar. Não, você não vai ajudar. Você entrando na vida dos outros, você examinando o trabalho dos outros. Então tem gente que só fica examinando o trabalho dos outros e examinando para criticar. Mas não adianta de nada. Você pega a internet, por exemplo, as pessoas ficam olhando, eu fico só vendo. Tal padre, por exemplo, está falando, aí ela fica olhando o que o padre falou só para examinar. Será que falou tudo certinho? E nos comentários vai comentando e descascando e criticando. Ou seja, é a pessoa que fica examinando o trabalho de todo mundo, mas acaba não fazendo o seu. Interessante, muitas dessas pessoas que criticam o outro não estão fazendo melhor do que ele. E pode prestar atenção. Quem está fazendo melhor que o outro, ele sempre vai para frente, ele não tem tempo. Ele não tem tempo para ficar olhando, não. O que os outros estão falando. Agora, geralmente quem está falando, geralmente quem está criticando, a quem ela está criticando, ela não faz mais. A pergunta que a gente já podia fazer para você é: você está criticando essa pessoa, você faz mais do que ela, ao menos? Você faz o que ela faz? Cuidado. Cuidado. E é interessante ainda quando você é capaz de criticar um padre, hein? É tão feio quando há críticas de padres. Eu digo assim, críticas de padres sem discernimento. Crítica de padre em internet. Você faz mais do que esse padre? Por exemplo, por pior que esse padre seja, ele transforma, ele faz o ato da consagração na missa e aquilo que era pão se tornou o corpo de Cristo. Você faz mais do que ele? Só por isto você já deveria respeitá-lo. Mesmo ele não sendo talvez o padre que você imagina que ele seja. Mas só por ele ser Jesus nesta terra, você deveria respeitá-lo. Em outras palavras, escuta o que eu vou dizer. O nosso espírito crítico, eu aqui deixei claro, você tem que ter espírito crítico? Tem que ter espírito crítico. Mas na justa medida. O teu espírito crítico não pode virar uma murmuração. Porque esse é o perigo. O teu espírito crítico pode se transformar em murmuração. O teu espírito crítico pode te levar a uma crítica destrutiva e não a uma crítica construtiva. E eu tenho dado o exemplo da internet, porque a internet é o lugar onde a gente tem visto o espírito crítico. As pessoas pegam os comentários e elas criticam, ei, para com isso.
Olha, Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou isso. Jesus falou o seguinte: quando você tiver algo contra alguém, chama este alguém em particular. Eu já tive momentos onde eu quis criticar uma pessoa, quando eu quis mostrar para a pessoa o erro dela. E já aconteceu comigo de gente de internet, viu? Por exemplo, tal pessoa famosa, tal pessoa da internet, tal pessoa que é conhecida nas redes sociais. Já aconteceu comigo. Poxa, essa pessoa está fazendo errado. Meu espírito crítico mostrou isso. Só que eu não posso agora fazer uma crítica destrutiva, então entrar na rede social dela e começar a descascar essa pessoa. Aí o que eu faço? Procuro o contato dessa pessoa, entro em contato com essa pessoa. E aí, opa, irmão, queria te falar isso. Corrijo a pessoa ali, eu, pessoalmente, ó que legal isso. E se ela quiser aceitar ou não, ou ela vai dar a versão dela. Mas foi isso que Jesus ensinou. Quando alguém errar, chama ele em particular. Então, cuidado para o seu espírito crítico não se transformar em murmuração. Mas o teu espírito crítico, pelo contrário, tem que se transformar em oração. Se você está vendo um erro naquela pessoa, é a hora de você rezar por ela. E corrigi-la do jeito certo, com amor, na verdade, no tete a tete. José Maria Escrivá chegou a dizer o seguinte: se você tem alguma coisa contra o outro, leva para quem é de direito, né? Leva para quem é de direito. Por exemplo, você tem um superior, porque, por exemplo, aquela pessoa que você está criticando, ela tem um superior. Ela tem um bispo, ela tem um coordenador da pastoral acima dela. Então, em vez de você ficar jogando fofocando, né? Leva para quem é de direito. Por quê? Aí José Maria Escrivá falou pra gente, porque ele tem a graça de estado, ou seja, Deus deu para ele todo o discernimento que ele precisa para resolver essa situação. Não compete a você. Então, por exemplo, em vez de ficar criticando um padre na rede social, ou ficar criticando o seu coordenador de pastoral na rede social, ou publicamente nas conversas, vai até o superior dele. Ou melhor, o melhor é conversar com a pessoa e se não resolver com a pessoa, vai para o superior da pessoa. Mas não falar para todo mundo. Então o padre, vai chamar o bispo, vai conversar com o bispo. É o coordenador de pastoral, vai conversar com o padre. Se não resolveu você conversar com o coordenador de pastoral, então vai conversar com o padre. E aí o José Maria Escrivá está dizendo, e o superior vai fazer o que ele quiser, porque ele tem a graça de estado, ele vai saber o que fazer. Então, diante da tua crítica, por exemplo, o bispo, diante da sua crítica, ele vai falar o seguinte: essa crítica tem sentido, eu vou conversar com esse padre. De fato, o que essa pessoa me trouxe, eu preciso bater um papo com esse padre. Mas pode ser que o bispo, olhando tua crítica, ele diga assim, ele pega o seu e-mail, você mandou um e-mail pro bispo e tal, o bispo fala, isso aqui não tem cabimento, isso aqui eu conheço o padre, conheço a paróquia, eu sei o que essa pessoa está falando nada com nada. E ele vai pegar, e o José Maria Escrivá falou isso, vai jogar o teu papel onde ficam os papéis, no lixo. O superior vai saber o que fazer, porque ele tem a graça de estado. Com tudo isso eu estou querendo dizer o quê? Não compete a você ficar se intrometendo na vida das pessoas. Você entendeu? É como se uma mãe, você papai, você mamãe, você cuida dos teus filhos. Quem é que cuida dos teus filhos? Você. E se a vizinha vir querer mexer na vida dos teus filhos, você vai falar, ei, da vida dos meus filhos cuido eu. Não é assim que acontece? Não é os outros que vão cuidar do teu filho, não é você. Se alguém começar a se intrometer na tua casa, você vai falar, epa, aqui na minha casa quem cuida sou eu. Então na tua vida você não gosta que ninguém se intrometa, então não se intrometa na vida dos outros. Gente, isso é muito importante que nós estamos falando hoje. Muito importante. Página 37, parágrafo 54. Contemporizar. É palavra que só se encontra, é preciso contemporizar, no léxico dos que não têm vontade de lutar. Comodistas, manhosos ou covardes,
porque de antemão se sabem vencidos. O que é esse contemporizar? É quando a pessoa ela dá uma solução parcial. É quando a pessoa dá uma solução provisória. A gente pode dizer nos ditados comuns, a pessoa faz uma gambiarra, a pessoa ela tenta contornar, sabe? Você não resolve, você bota um remendo. Mas esse gesto na vida é muitas vezes um gesto de preguiçoso. É um gesto de gente que não sabe lutar. José Maria Escrivá tá falando. Somente existe isso nos que não têm vontade de lutar. Somente existe isso nos comodistas, manhosos ou covardes. Então, como você é comodista, você não quer resolver aquela situação. Então você coloca um remendo. Eu não vou mexer nisso não. Aí coloca um remendo. Mas na verdade você não tem força para lutar, você não tem força para resolver, você é comodista, ou seja, se acomoda fácil. Se sabem vencidos, ou seja, se deixa vencer por aquela situação. Meu irmão, minha irmã, se tem uma realidade que se apresentou que você precisa resolver, resolva essa situação. Para de ficar remendando a tua vida. Isso não dá certo. Se tem uma coisa que você tem que resolver, você vai ter que resolver. Frei, mas para resolver essa situação eu vou ter que lutar. Então que lute. Porque tem gente que se acomodou. Eu mexer com isso, vou mexer não. Mas é algo que você precisa mexer, é algo que você precisa resolver. Não vou mexer, não vou resolver. Então você não tem vontade de lutar, você é comodista, você é manhoso. E você é covarde. Porque quando a gente não tem coragem de enfrentar, a gente é covarde. Eu me lembro quando eu cheguei na minha paróquia, há 9 anos atrás. Pessoas me diziam assim, se eu sou você, eu não mexo naquela situação não, é vespeiro, ali não é bom você mexer não. Eu falei, o quê? Eu vou mexer porque precisa mexer. Eu não posso deixar uma situação errada, uma situação que não está em conformidade continuar acontecendo. Então eu vou mexer. Agora o que você está querendo me dizer é o seguinte, você vai mexer no vespeiro, você vai ter que lutar. Então eu vou lutar. Eu não vou ser covarde, eu vou lutar, mas o certo vai precisar acontecer. E de fato, a gente tem que lutar, minha gente. A gente não pode ser covarde nessa vida. Vamos para o nosso último parágrafo. Página 37, parágrafo 55. Olha, meu filho, sê um pouco menos ingênuo. Ainda que sejas muito criança e menos por o seres diante de Deus, e não ponhas na berlinda diante de estranhos os teus irmãos. Não podemos ser ingênuos na vida. Para de ser tão ingênuo. Precisamos ser mais espertos. Diante de Deus nós temos que ser como crianças, mas perante a vida nós temos que ser adultos. Perante a vida nós temos que ser espertos. Tem muita gente ingênua. E a Bíblia diz o seguinte, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Então a gente tem que parar de ser ingênuo, a gente tem que parar de ser sonso, a gente tem que ser mais esperto. Os filhos de Deus têm que ser mais esperto. Então ser cristão não é ser bobo, não. Ser cristão não é ser ingênuo, ser cristão é ser esperto, ser cristão é ser esperto, é ser atencioso. Então, cuidado, José Maria Escrivá está dizendo, não podemos ser ingênuos na vida, não podemos nos comportar como crianças. Crianças diante de Deus sim, mas não perante a vida. Então, o programa de todo hoje foi isso, para de ser curioso, para de se intrometer na vida dos outros e vamos amadurecer. Vamos amadurecer. Não ponhas na berlinda diante de estranhos os teus irmãos. Ou seja, cuidado com as situações que você coloca os teus irmãos. Cuidado. Às vezes as pessoas colocam o outro numa situação desconfortável. Numa situação deplorável. Às vezes você é capaz de colocar o teu irmão numa situação em que o envergonha. Não
Não ponhas na berlinda diante de estranhos os teus irmãos. Amado irmão e amada irmã, quantos conselhos preciosos no dia de hoje. Quantos conselhos preciosos. O programa de hoje foi maravilhoso. Louvado seja Deus por você que ficou conosco até agora. Livro maravilhoso, vale a pena você adquirir. Então, mais uma vez digo a você que não adquiriu ainda os 3, adquira. Loja Canção Nova ou Loja Mensageiros. Deus te abençoe. Lembrando que este programa e todos os programas estão gravados no meu canal do YouTube, Frei Gilson Som do Monte, ou no Canção Nova Play, tá? E toda quarta-feira estamos aqui, eu te espero na quarta-feira que vem. O programa de hoje foi bom demais, quarta-feira que vem também será. Eu espero por você. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te guarde e te proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.